Bom dia, boa tarde para quem nos estiver ouvindo à tarde ou à noite. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua cooperação, pela sua dedicação a mais um momento de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para ouvir o que o comentarista nos traz nessa lição, uma bênção, mas também para meditar o que essa lição tem a ver com a nossa vida, aplicar a nossa vida. Amém? Que você possa estar bem, eu gostaria de saber disso. Amém? Estamos longe, não consigo, a saudade é grande, mas nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Amém? Estamos já na 6ª lição dessa revista. É uma revista muito boa, é escrita oportunamente para esta pandemia ou momentos que estamos passando, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Aleluia! Que as crises possam ser vencidas com fé. Aleluia! Eu vou estar orando por você, por mim, por nós, para que o Senhor venha nos abençoar a entender mais da sua palavra nessa manhã, que o Senhor possa vir abençoar a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar por esses que estão me ouvindo neste momento, Pai. Que a tua bênção possa alcançá-los, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, som do coração de cada um, como está essa alma, se está aflita, se está ansiosa, se está temerosa, se está preocupada, Senhor, se está ofendida, se está rancorosa. Oh Deus, Tu és o capaz de sondar os nossos corações e nos curar de todo o mal, Senhor. Então eu lhe peço nesta manhã que o Senhor cuide da minha vida, da minha alma, da alma desses irmãos que estão me ouvindo, Senhor, que o Senhor possa tocar nos seus corações e ver se eu tirar tudo aquilo que não provém de Ti, que possa trazer pena, que possa trazer castigo sobre os seus filhos em forma de pensamentos negativos, tudo aquilo que vem desanimar, tudo aquilo que vem combater a boa fé. Pai, em nome de Jesus, quebra todo o mal, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos tocar, que o Seu Espírito Santo possa tocar em cada um e trazer cativo a Ti esse coração. Também cura o nosso corpo físico, Pai, as doenças, aqueles que estão doentes de Covid ou de outros problemas. Entra com a Tua cura, com o Teu bálsamo, Senhor. Venha nos proteger, venha nos guardar nesses momentos difíceis, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, também peço pela casa de cada um, pela família, pelos que ali moram neste lar, Senhor, as pessoas. Também cuida, Senhor, das coisas que eles conquistaram, que precisam conquistar, porque o Senhor pode abrir portas de emprego, o Senhor pode abrir oportunidade de mais vendas, de aumento de salário, de promoções. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Meus queridos, a lição de número 6 hoje, já é a 6ª dessa revista, passou rapidão, né? Pegamos a revista, começamos esses dias e já estamos aí no 6º domingo, usando a fé diante de confrontos. Então, usando a fé diante de confrontos. O que é um confronto? Não estou dizendo afronta. Afronta é outra coisa. Afronta é quando alguém vem contra ti, te ofende, te desafia ou vai te injuriar. Mas confronto, né? Confrontar significa, podemos dizer, comparar, verificar. Por exemplo, você vai tirar uma cópia de um documento, um xerox, e você vai levar no cartório porque alguém pediu para autenticar, ou seja, ver se aquilo é autêntico. Então alguém vai confrontar, vai colocar o papel lá, o documento no original com o documento copiado para ver se essa cópia é fiel àquele documento, se essa cópia realmente é verdadeira, quanto verdadeiro é o documento que você levou. Então, confronto lembra assim a ideia de colocar de frente, né? Confronto, colocar de frente, colocar de encontro para poder comparar o que é real, o que é verdadeiro, o que é certo. Então, a nossa lição de hoje vai usar o profeta Elias como personagem, assim, para nos dar um ensinamento nesta manhã. Lembrando, nós não estamos focando em Elias, estamos focando em Deus. A história de Deus, o agir de Deus, a Bíblia vai mostrar Deus. E ele usou aqui o profeta Elias, um homem de Deus, um homem dedicado, um homem que sabia do seu chamado, também tem muitos dos seus méritos, e nesse propósito de Deus, Elias vai se encaixar e vai ser usado, vai ser bênção, vai ser abençoado pelo Senhor. Amém? Então, usando fé diante dos confrontos. Então, visto que é confronto, nós vamos dizer assim, olha, então não é aquele negócio, sabe, eu preciso fazer uma massa de concreto pesadona, não estou aguentando, estou sendo confrontado. Não, você está
não está aguentando, irmão, está cansado, o serviço está pesado demais, você precisa de mais físico, precisa de alguém que te ajude, precisa fazer mais devagar, precisa sim pedir para o Senhor te abençoar o seu físico, mas não é esse o confronto. O confronto aqui é o que é verdadeiro e o que é falso. Né? Então, nesse contexto aí, nós vamos trabalhar aqui com a ideia de Elias. Eu vou ler 1 Reis, no capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Tem aqui versículo 22, 23, 24, 39. É um resuminho, tá? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si 2 bezerros. Para si dos bezerros. E o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos. Aqui já depois de ter o holocausto, né? no verso 39. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, aqui já está o final da nossa lição. Só o Senhor é Deus. Propósito de Deus. Ser reconhecido, considerado, louvado pelo seu povo como sendo o único Deus. Esse era o propósito de Elias, de Deus, né? Vamos passar aqui para a lição, você vai ver que Elias foi abençoado, a viúva de Serepta foi abençoado, pessoas foram abençoadas, mas o objetivo de Deus, o propósito de Deus dentro desse confronto, desta crise, o propósito principal de Deus, o objetivo de Deus não era abençoar ninguém, era trazer o povo de volta a si, trazer o povo à fidelidade ao Senhor, trazer o povo à fé neste único e poderoso Deus, um povo que estava se desviando para a idolatria. Isso era o propósito de Deus. Quem estava no caminho deste propósito, quem estava nesta linha, foi abençoado e foi abençoador. Amém? Então, o objetivo de Deus é mostrar aqui, nessa lição para mim e para você hoje. Deus, vou dizer mais uma vez, estou dizendo acho que várias aulas seguidas isso. Deus tem os seus propósitos. Nós precisamos conhecer os propósitos de Deus e ver onde que nós nos encaixamos nestes propósitos. Esse nosso Deus não é um Deus que faz coisas por acaso, esse nosso Deus não é um Deus que faz coisas conforme a vontade das pessoas, esse nosso Deus não é um Deus que tem outros objetivos a não ser resgatar o seu povo, resgatar a comunhão com o seu povo e trabalhar este povo, escolher este povo, preparar um povo que vai morar no céu eternamente com ele. Este é o objetivo de Deus. Então, nós precisamos conhecer esse objetivo e dizer assim, olha, o que eu tenho a ver com isso? Onde eu me encaixo nisso? Onde eu faço parte disso? Mas você, mas nós, sim, nós somos igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos um chamado como Elias teve, nós temos a nossa função no reino, nós temos a nossa função nos propósitos de Deus e precisamos conhecê-lo. E vamos conhecer esse propósito, não é correndo atrás de profecia, não. Eu respeito profecia. É correndo atrás da sua palavra, é conhecer Deus pela sua palavra. Profecia eu e você vamos receber, vamos julgá-las e confirmar e vamos confrontar com a palavra de Deus. A Bíblia ensina isso, a Bíblia permite isso, a Bíblia nos dá esse direito. Amém? Tem uma obrigação. Amém? Para que não haja confusão. Amém? Eu já vi, você também já viu muita confusão em cima disso. Então nós temos que ter cuidado e Deus gosta daqueles que têm cuidado. Deus gosta daqueles que confrontam, como os crentes de Bereia, pregações, atitudes, movimentos, tudo que se passa em nome de Deus, em nome de Jesus, que seja confrontado com a sua palavra. É como pegar a cópia lá, né? Tá aqui o original, tá aqui a cópia. Essa cópia é verdadeira ou não? Tá aqui o que o Rupert falou, o que o outro falou, o que o outro falou. Pega a Bíblia, meus irmãos. Você precisa conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia, para que não sejamos enganados. Isso também é a palavra do Senhor, isso também é o Senhor que pede para prevenir o seu povo, ensinar o seu povo, proteger o seu povo. Amém? Então precisamos conhecer, saber pedir, precisamos saber ofertar, precisamos
saber orar, precisamos saber louvar, precisamos saber adorar. Tudo que vamos fazer na presença de Deus, para este nosso Deus, precisamos fazer conforme a sua santa palavra. Eu creio nisso, eu procuro viver assim, espero que você também. Então, a parte 1 da nossa lição diz assim: Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. No século XIX a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel. Então aqui, vamos ver que contexto que a gente está, né? Então Judá ficou com 2 tribos para o sul, Israel para o norte, e quem estava ali governando Israel era o rei Acabe. Então, o contexto era este, né? O povo de Israel estava aí com o seu 7º rei, deu uma pesquisadinha lá, 7º rei, e foi o pior rei de Israel. 1 Reis 16, que eu vou ler para os irmãos. 16, 1 Reis. Eu sempre falo primeiro porque não é carta, irmãos. Reis é livro. Livro dos Reis, 16, 32 e 33. Aqui. Levantou um altar a Acabe, o rei Acabe, levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Ele edificou a casa. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais, olha aqui, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, o camarada Acabe aqui estava pisando na bola, né? Vamos dizer assim, estava errando muito. Ele estava irritando o Senhor Deus. A Bíblia diz que ele foi o pior dos reis, né? Que até ali tinham reinado sobre Israel. E ele casou-se com Jezabel. Jezabel cultuava Baal. Baal era considerado, né? Acreditavam que Baal era uma figura masculina de um deus que era responsável pelas forças da natureza, como fazer chover, por exemplo, né? Eles acreditavam que Baal tinha o poder sobre as coisas da natureza. Esse Deus que eles inventaram e nesse Deus que eles criam. E a Jezabel acreditava também, ela era condizente com os cultos a Baal, e aí então, induzindo o povo de Israel, né, para um contexto turbulento de idolatria e paganismo. Então não era simplesmente que Acabe adorava Baal, Jezabel veio a casar com Acabe para adorar Baal, fazer ele adorar, não. Eles estavam, além disso, né, induzindo o povo de Israel a adorar Baal também. E o povo de Israel tinha já a palavra do Senhor, já tinha o Senhor, nosso Deus, como Senhor, como Deus, como único Deus, mas ali começou a ser induzido a acreditar que, poxa, se o rei acredita, se a rainha acredita, por que não nós? Então começou-se a misturar, né, a fé daquele povo, que aquele povo acreditava, já não era mais na santa palavra do Senhor, na presença do Deus, naquele Deus altíssimo e único Deus apresentado a eles. Começou a ficar uma coisa estranha, misturada, né? Precisava do quê? De um confronto. Precisava do quê? De uma testemunha. Precisava do quê? De ser colocado o original com a cópia para ver se era verdade. Deus começa com o propósito a trabalhar nesse assunto. Deus queria sarar o povo, Deus queria curar o seu povo, Deus queria preservar o seu corpo, o seu povo em santidade, para ter comunhão com Ele, para ser abençoado com Ele, para viver com Ele. Esse era o propósito de Deus, esse era o objetivo de Deus. Então Deus trabalha nesse sentido. E aí, quando vai acontecer, né? Eu estou tentando dar uma página nessa história assim, para ter um contexto de que situação, em que momento de Israel estava passando. E aí eu marquei aqui, resposta de Deus, né? Deus levantou um dos mais poderosos profetas de Israel, Elias. Então Deus falou, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou mexer com esse povo. E de repente Deus falou, olha, não adianta simplesmente mandar um castigo, não adianta simplesmente apertar esse povo para que esse povo doa, se arrependa e volte para mim.
Eu preciso tratar o coração desse povo, eu preciso tratar a alma desse povo que está começando a crer num outro Deus. Esse povo que está tendo uma fé errada num Deus que não existe. Esse Deus que está deixando sua fé ser abalada e deixar informações erradas entrar. Então Deus não queria apertar o corpo, não. Deus queria tratar o coração. Deus queria chegar na alma dessas pessoas, na mente dessas pessoas e expurgar aquele mal, aquela crença que estava entrando na mente deles. Então Deus levanta aqui Elias, um dos maiores profetas de Israel. Tiago 5,17, uma anotação assim bem importante. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou, e aí Deus vai trabalhar. Vai parar de chover, depois vai chover de novo, vamos ver na lição. Mas é interessante, a própria Bíblia, lá em Tiago 5,17, dizendo assim, Elias era um homem, não era um super-herói, não era um anjo. Elias era um homem semelhante a nós, parecido com nós, parecido conosco, sujeito aos mesmos sentimentos. Outras Bíblias, outras tradições dizem as mesmas paixões, ou seja, ele poderia sentir raiva, poderia sentir ódio, poderia sentir medo, como a gente viu que ele sentiu, ele poderia sentir angústia, poderia sentir alegria. Então, ele estava, quando diz estava sujeito aos mesmos sentimentos, não é uma pessoa que estava ali por Deus blindada de tudo. Então, Elias precisava vigiar, Elias precisava tomar cuidado. Era como eu e você, ele tinha um chamado, nós também temos. Precisamos conhecer esse chamado, como eu disse no começo, nós somos a igreja do Senhor. E Elias, então, ele vai atender esse chamado. E aí sim, ele, por ser simplesmente um homem como nós, ele vai ser capacitado por Deus, vai ser cuidado por Deus. Aí que a lição vem no que, né? O que eu tenho a ver com isso? Você também é um homem sujeito a muitos sentimentos, mas você e eu temos um chamado porque nós somos igreja. Talvez você diga, eu não tenho. Tem. Se você está na igreja, você tem o seu chamado, você tem parte no propósito de Deus. E você precisa achar isso. Amém? Mas Elias então foi chamado, foi sustentado, foi capacitado por Deus e ele venceu em nome do Senhor. O Senhor venceu através de Elias. Mas foi um homem então inserido nos propósitos de Deus que eu já disse ali no começo. E aí, para acabar esse contexto aqui, nós temos o seguinte. Elias foi levantado como profeta para ser porta-voz de Deus, recebendo a responsabilidade de lembrar os israelitas que eram um povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. Então Elias foi chamado por Deus para ser porta-voz de Deus, para pegar e fazer algo com o povo de Israel, que fosse pegar esse povo e dizer assim, olha, escuta, vocês são um povo seleto, vocês são um povo de Deus, vocês pertencem ao Senhor. E colocar esse povo novamente na fé, colocar esse povo novamente no relacionamento com Deus. Então, eu não sei quantas pessoas que não são da igreja estão me ouvindo, mas eu estou, e muito obrigado se você não é da igreja, está nos ouvindo, mas nós estamos aqui numa IBD, numa sala da igreja. Eu estou falando com um povo escolhido por Deus, um povo que pertence a Deus. E logo as nossas práticas de vida devem retratar e cumprir os princípios determinados por Deus. Então, é o momento da gente parar, analisar nossa vida, a minha vida, a sua vida, e dizer, olha, Ruberley, através de uma lição escrita pelo pastor Abner, está sendo usado por Deus para me chamar a atenção, para fazer eu parar, para ver se eu estou, se as minhas práticas de vida, se as minhas atitudes condizem ou não com os princípios do Deus Altíssimo. Você precisa analisar, mas de novo. Quando você precisar, precisamos estar vigiando a nossa vida, vigiando a nossa mente, vigiando nossas atitudes, para ver se elas condizem com o Deus Altíssimo. Porque nós somos carta para o mundo, como diz a Bíblia. Nós somos carta para o mundo, nós temos que mostrar o que é ser cristão, mostrar o que é ser crente, mostrar o que é ser um salvo pelo Senhor Jesus, mostrar o que é ser um peregrino aqui, ser um morador do céu, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Já falamos
bastante disso, mas sempre é bom dar uma lembradinha, sempre é bom dar uma passadinha. Aqui o significado da profecia que anunciava a falta de chuva fica mais claro quando sabemos que acreditavam que Baal controlava a chuva. Então, como eu disse há pouco, né, eles acreditavam que Baal era o Deus que controlava a natureza. Então, Baal que mandava a chuva, Baal que controlava a chuva, segundo a crença que esse povo começou a ter, que o balaísmo, né, começava a pôr na cabeça das pessoas. Então, quando Elias chega e profetiza que vai parar de chover, ele mexe com o coração dessas pessoas, fala, olha, o que é isso? Então Elias vem com o chamado de Deus, profetizou sobre a parada de chuva e proclamou que Deus de Israel controlava a chuva. Né? Então apertou mais ainda, escuta, vocês que acreditam, em outras palavras, seria isso, né? O que ele estava demonstrando com as suas palavras e atitudes. Vocês acreditam que Baal que manda chuva, que Baal que controla a chuva. Eu digo que vai parar de chover. E digo mais, não sou eu, mas o Deus Altíssimo é que controla a chuva. Então ele começa a criar um confronto. Quem é que manda na chuva? Quem é que controla a natureza? Quem é que tem poder sobre isso? É Baal ou é o Deus de Israel? Então, veja, começa a mexer, como diz a lição aqui, começa a mexer com o coração das pessoas. Começa a mexer na mente das pessoas, como eu disse agora há pouco. Isso é muito importante porque isso causa transformação. E aí Deus, então, começa a trabalhar na vida através da vida de Elias. E Elias, então, tem aí tem que dar uma saída pela tangente, vamos dizer assim, né? Tem que dar uma fugidinha para que as coisas pudessem acontecer. E ele começa então uma peregrinação solitária aí. Métodos peculiares de Deus, diz a parte 1.3 da nossa lição. Vou ler um pedaço aqui. Após profetizar que nem orvalho nem chuva viria sobre Israel segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Então, instruído pelo Senhor, o Senhor fala, sai daí, vai para Querite, fica lá na beira do ribeiro. Então ele tinha água, os corvos vão te alimentar com pão e carne. O Senhor avisou, o Senhor mostrou que ia descer corvo lá. Imagina um corvo trazendo carne, né? Mas era milagre de Deus, os corvos servem ao Senhor, aonde o corvo achou a carne, o alimento é Deus que deu. Mas ali ficou um tempo Elias se alimentando daquilo e do riacho. Até que o riacho seca e Deus manda Elias prosseguir a sua viagem, que ele ia encontrar uma viúva. Né? E a história vai continuar então. Deus contava com Elias. Elias, parte 2 da nossa lição. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Então, o que eu tenho a ver com a igreja, com a história de hoje? O que a história de Elias tem a me ensinar hoje? Deus contava com Elias. Eu posso dizer hoje, Deus conta com a igreja. Deus conta com você. Deus conta comigo. Vou repetir. Todos nós temos uma parte no propósito de Deus. Tem muita coisa para fazer. Então, quando diz assim, olha, Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Vai dar para passar tudo aqui, né? Mas da viúva de Serepta nós vamos falar. Mas são outras situações onde Elias foi fiel ao Senhor, mas situações diferentes. Então, existem situações diversas situações onde o Senhor conta com a igreja. E a igreja somos eu e você. Então, são diversas as situações que Deus conta conosco. Existe uma situação dentro do templo, onde nós temos lá, talvez você, eu, alguém que está me ouvindo, você pode ter Deus conta com você para tocar na orquestra, para entoar louvores ao Senhor. Deus pode contar com você para cantar no grupo de louvor, no coral, nos departamentos. Deus conta com você para arrumar a igreja, arrumar o templo. Deus conta com você para servir o pastor das coisas que ele precisa, para você estar na porta recepcionando. Deus conta com você para estar ali fora recebendo as pessoas no portão, cuidando dos carros. Deus conta com você para estar fazendo a faxina na igreja, o dia que não tem ninguém lá. Deus conta com você para
recepcionar alguém depois de um culto, que é um convidado do pastor. Deus conta com você para abraçar um irmão lá dentro. Mas essas situações saem fora da igreja. E a gente pode experimentar isso hoje. Deus conta comigo, com você, para muitas coisas que nós estamos fazendo. Deus está pondo isso no meu coração hoje. O tempo está fechado. E o que nós fazemos então? Dá para analisar quantas situações são criadas neste mundo para que a igreja haja. E sou eu e você a igreja, não o templo. Nós somos igreja. Nós somos chamados pelo Senhor em diversas situações e devemos ser fiéis ao Senhor, porque Jesus conta conosco. Ele partiu para o Senhor, ele voltou e deixou para a igreja a incumbência de fazer a sua palavra ser conhecida, anunciada, explicada, e muitas almas serem salvas. Aleluia! 2:2 da nossa lição diz assim: na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes nem depois. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte. Então, Elias chega ali, a viúva não tem mais comida, não tem nada, tem um pouquinho de azeite na botija, tem um pouquinho ali de farinha. E ela falou: tem isso aqui para mim, o meu filho comer e morrer. Então Elias fala assim: olha, Deus vai, certo como eu vivi Deus, Elias lança a palavra e fala assim: vai dar tudo certo, mas primeiro faz um bolinho para mim que eu vou comer. E nunca mais vai faltar farinha e azeite na tua panela. E assim aconteceu. Elias ficou ali por um tempo e Elias foi sendo abençoado e aquela viúva, a casa dela também foi abençoada. De repente o filho morre. Mas ela vai para Elias e fala assim: homem de Deus, o que tenho feito? Ela vai falar: o que aconteceu? Eu pedi filho para Deus me dar, eu a matando, depois eu tirar. Elias vai lá e ora sobre o menino volta à vida e entrega a sua mãe. Então, ali nós vemos um agir de Deus, no momento de crise de Elias, no momento de crise da viúva, onde um reconhece o outro como homem de Deus, e uma mulher abençoada por Deus, porque está sendo abençoadora, e Elias vai então proclamar as palavras de profecia sobre aquela casa, e Deus honra essas palavras porque vem do céu. Amém? Então, crise, milagres. Essa é a nossa revista. Na crise, Elias foi bênção para aquela viúva. Eu vou ler esse pedaço aqui, é muito importante, eu vou ler devagar, está na nossa revista, amém? Parte 2, 3, se você tiver com a revista aí, pode nos acompanhar. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, os cristãos não devem entrar em pânico. Então, o comentarista aqui é o pastor Abner, o bispo Abner Ferreira, e ele está dizendo assim: olha, diante das crises que nós temos vivido, uma está acontecendo agora que eu nunca vi, talvez você viu outra parecida, mas uma crise de problema de saúde, de luto, de problema financeiro mundial. Os cristãos não devem entrar em pânico. Pânico é um medo exagerado, é uma falta de controle. Na falta de controle, nossos sentimentos ficam atrapalhados, nossos sentidos ficam atrapalhados também, e nós podemos tomar decisões erradas ou não tomar decisões que deveríamos tomar. Podemos tomar ações fora do que nós tomaríamos no contexto normal da nossa vida. Então, o que o pastor bispo está falando aqui? Toma cuidado, o cristão não pode entrar em pânico. As condições tendem a nos levar para o pânico, mas nós vamos achar o alívio na palavra do Senhor, na oração onde conversamos com o Senhor, sentimos o Senhor, no nosso relacionamento com Deus. Tudo foi carregando, estou ficando mal. É como se a gente fosse uma esponja muito pesada, foi enchendo de água suja e tudo mais, e de repente alguém pegasse essa esponja, uma bucha, e fosse lá debaixo da torneira e espremesse, enchesse de água limpa, e aquela esponja sai limpa e sai seca e sai leve. Assim nós somos com o Senhor. Vai partir amanhã outro dia e as coisas podem vir e as coisas vão enchendo a nossa mente, as informações são variadas de tudo quanto é lado, então a gente vai ter o nosso escape nos pés do Senhor. Ele é capaz de fazer isso no nosso coração.
Veja o caso da viúva de Serepta. Essa mulher estava à beira da morte. Todas as palavras lhe eram contrárias. Para onde quer que olhasse, ela só enxergava a morte. Acabou, não tinha marido, não tem comida, não tem quem cuida. Porque ela enxergava morte de fome. Morte de fome. Contudo, ao socorrer o profeta Elias, a provisão chegou à sua casa. O que ela faz? Ela dá. Sem poder dar, sem ter muito mais, o que ela tem, ela oferece, conforme o homem de Deus falou. Então ela creu que aquele homem de Deus estava falando em nome de Deus e que Deus estava falando com ela. Então ela vai abençoar Elias, ela vai dar. É preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Toda ação tem uma reação, né? Tudo que você planta, você colhe, estamos sempre falando sobre isso. E essa mulher plantou bênção sobre a vida de Elias, plantou bênção sobre um homem de Deus. Neste tempo de incertezas que atravessamos, fui eu que escrevi, tá? Estou lendo a revista. Quero lhe dar uma ótima notícia. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenham a certeza de que a bênção de Deus irá chegar até vocês. Disso não duvidem. Então eu achei interessante essa observação aqui do bispo Abner, porque vai dizer o seguinte, você vai ser abençoado. Se você, antes da crise, foi alguém fiel em seus dízimos, ofertas. Por quê? Porque talvez eu estou pensando que ele comentou antes da crise. Porque se fora de crise eu estou sendo um dizimista fiel, eu estou sendo um ofertante, eu levo meus quilos, eu ajo assim, é porque eu sou assim. Isso é uma avaliação e isso é muito importante. Se eu começo a agir somente quando estou em crise, talvez esteja revelando nas minhas atitudes que eu estou tentando uma barganha com o Senhor. As coisas estão indo bem, tá ok, Deus seja louvado, glória a Deus, aleluia, estamos bem, eu diz, mano, e oferta, não, isso aí também a gente vai ver. Aí quando as coisas apertam, quando a falta chega, quando o desespero chega, eu vou dar meu dízimo para Deus me abençoar, eu vou dar uma oferta para Deus me devolver 100 vezes mais, eu vou fazer isso porque tem que ser bom para Deus, porque diz que quando planta, colhe. Será que é isso que a palavra do Senhor quer nos ensinar, meus irmãos? Sempre digo na IBD, já disse muito isso, não é eu dou o dízimo, eu sou dizimista. Sou fiel nos dízimos. Então não vou dar dízimo quando eu preciso ser abençoado, eu preciso dar o dízimo porque as coisas estão ficando feias e a palavra do Senhor diz que nós seremos protegidos pelo Senhor porque eu sou dizimista. Não, quem é dizimista, você precisa ser dizimista, eu sou dizimista. Então, se eu ganhei X, é 10%. Muito tempo eu passei ganhando 0, mas não deixei de ser dizimista. Eu punha alguma coisa no envelope para eu colocar, mas se eu não colocasse, podia marcar 0 lá. Eu era dizimista, porque entrou 0. Eu fiquei devendo, né? Mas quando Deus abençoou, está lá meu dízimo. Então, a pessoa é dizimista, não dizima conforme a necessidade. Se ele tem coração aberto para ofertar, ele é um ofertante. Não pode se está precisando, se não está precisando, eu vou ofertar porque Deus vai me abençoar. Não, ele vai ofertar porque ele vai pôr dinheiro lá no reino de Deus. Ele sabe que isso vai ser usado de alguma forma pela igreja, por alguém, mas ele vai colocar no reino de Deus. Ele está pegando o que é dele, deste mundo, e está colocando no reino de Deus. Ele tem consciência disso, então ele é um ofertante. O dia que ele pode ofertar muito, ele oferta muito. O dia que é pouco, ele oferta pouco. O dia que não dá para ofertar, não dá. Mas o coração dele está ali para dar, então ele é um ofertante. Então, é isso que o comentarista aqui quer dizer, o bispo Abner quer dizer, olha, nós precisamos ser ofertante, é ser dizimista, é ser um abençoador, é ser uma pessoa de oração, não vou orar quando precisa, não, é ser uma pessoa de oração. Eu vou louvar porque as coisas não estão bem, minha mente está cheia. Não, você tem que ser uma pessoa que sempre louva, você precisa ser uma pessoa, eu preciso ser uma pessoa que adora a Deus sempre, independente das situações. Isso é relacionamento com Deus e nós temos isso da palavra do Senhor para sermos abençoados em tempo oportuno. O tempo oportuno é agora, na hora de crise, na hora de dificuldade, nós temos crédito com Deus, nós temos contato, amor, relacionamento com Deus. Aleluia? Então, não duvidem, diz aqui o comentarista. E a parte 3, para a gente ir terminando,
Elias apresenta e lança um desafio. Aqui começa o confronto. Olha só. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Lembra que eu disse no começo? Confronto é comparação, é colocar de frente para ver o que é verdade, o que é mentira. Então mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é Senhor. Então, o que Elias estava dizendo aqui? Ele não estava dizendo, olha, vocês inventaram um Deus aí que não existe, né? Então vamos inventar outro. Não. O povo acreditava, não, tudo bem, você quer ter seu Deus, Israel tem, eu quero ter o meu, outro Deus. Não. Elias vem dizer assim, olha, somente Deus é o Senhor, ou seja, um só. Então ele vem derrubar todos os outros deuses que pudesse crer, né, se inventar ou se acreditar, para mostrar que não é que Deus era o maior dos deuses, nosso Deus, o Deus de Israel, era o maior dos deuses. Então alguém podia pensar, tudo bem, então o Deus de Israel é maior, mas também o Baal é menor, mas é Deus. Não, ele vem dizer assim, Deus é o único Deus. O Deus de Israel é o único Senhor do universo. Essa é a mensagem que Elias vinha trazer e vinha confrontar. Confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Isso também é importante para mim, para você, para a igreja. Nós temos que ter contato com Deus, comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus, para saber aquilo que fomos chamados. Né? Elias sabia. Então Elias não vou fazer para ver se vai dar certo. Se Deus não fizer, problema dele, a culpa não é minha. Não, Elias sabia o que Deus ia fazer. Deus falava no coração de Elias. Ele sabia porque ele foi chamado, então ele não retrocedeu, ele foi em frente. Ele falou, eu quero lançar um desafio aqui então, olha. E nós demos lá no começo, né? Vai aprontar um alto. Chama o povo de Israel, né? Chama os 450 profetas de Baal, mais os 450 de Azeas lá, não lembro bem o nome aqui, porque não foi só os 450 de Baal, e o povo de Israel para ver. Porque o que vai acontecer ali vai mostrar qual é o Deus verdadeiro. Então ele lança esse desafio com o objetivo de Deus, com o propósito de Deus ser exaltado. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. E assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Deus foi fiel para com o seu servo e lhe honrou perante todos. Assim acontece com os servos de Deus na atualidade, onde confrontos do império das trevas chegam a todo momento. Então, muita coisa Satanás lança, cria, planeja, faz para confrontar a nossa fé, confrontar a nossa vida cristã. Ou seja, querer mostrar que o que ele faz está certo, o que nós fazemos está errado. Então você vai ver muita coisa, muita palavra errada entrando, né, misturada com a fé nossa da Bíblia, muitas palavras até misturando Bíblia no meio, mas são heresias, são coisas criadas por Satanás para mitigar nossa fé, para colocar em dúvida nossa fé, ou misturar algo em nossa fé, como estava misturando com o povo de Israel. Então, a todo momento isso é criado porque Satanás sempre luta e vai continuar lutando contra tudo que a igreja faz. Então, muitas vezes vamos poder pregar o evangelho para alguém, discipular alguém, e aí haver um confronto. Será que essa palavra é verdade? Você está me falando, será que isso é verdade? Se você tiver convicção na fé que você tem em Deus, se você viver a fé que você está propagando, você vai conseguir ter uma palavra verdadeira sobre essa pessoa. Você vai conseguir fazer com que essa pessoa acredite no que você está falando. Porque além das suas palavras, você tem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Mas se tiver algo misturado, você e eu é que vamos ter que sofrer um confronto realmente de Deus, como aconteceu com o povo de Israel. E isso é bênção, viu? Isso é bênção. Talvez eu esteja com coisas erradas, sendo, como estava Israel, e Deus vai porque Deus ama, Deus cuida. Deus não estava com prazer de castigar aquele povo na seca, Deus não estava... Não, Deus queria resgatar aquele povo para ele, era povo dele. Então esse mover de Deus, esse milagre feito através de Elias, é para resgatar o seu povo de volta ao seu coração. Aleluia! Vamos acabando aqui. A amplitude mais significativa da ação de Deus no Monte Horebe, no Monte Carmelo,
foi que todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram em uma só voz. Olha aqui, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Então, o objetivo aqui, depois do holocausto, né? Nosso tempo está acabando, mas Deus não aceitou o sacrifício ali, o holocausto, o altar do Deus de Baal. Né? O Baal não respondeu, toda aquela história, que agora não vai dar tempo de a gente relembrar, mas Deus foi lá e lambeu com fogo todo o altar montado por Elias. E o povo, tudo vendo aquilo, vai propagar só, né, o Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus, então, volta a ser o Deus de Israel e não Baal. Não, ele acabou com Baal, acabou com tudo. Ele diz assim, ó, só o Senhor é Deus. E repete, só tem um, só o Senhor é Deus. E é isso que Deus queria ouvir. É isso que Deus queria que acontecesse. Amém? Não é para engrandecer Elias, para dizer que Elias era um super profeta, um super homem, não. Elias fez a parte dele no propósito de Deus. E o propósito de Deus foi alcançado. O povo abriu sua boca, o povo de Israel abriu sua boca e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então o povo se volta para Deus. Glória a Deus. O Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Isso demonstra que a idolatria instalada em Israel impedia a ação de Deus. Tudo isso foi causado por quê? Pelo erro do povo, pela idolatria, por aquilo que irritava Deus, que ia contra Deus, que separava o povo de Deus. Então Deus também cessou as bênçãos e agora Deus volta a abençoar o seu povo. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário haver conserto. No âmago do cristão, era imprescindível haver arrependimento e a expressão da glória de Deus. Cumprindo esses requisitos, era a hora do Senhor derramar uma abundante chuva sobre aquela terra, mostrando assim que só existe um Deus. Eu creio nisso, você crê nisso. Eu não sei, estamos acabando aqui. Enquanto eu já falei de Elias no começo, porque de repente a gente fala de um grande homem de Deus, tão usado por Deus, e muitas vezes vem no nosso coração, mas era Elias, né? Elias era Elias. Não, então eu já li no começo. Elias era um homem como nós, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós sentimos, né? Depois vai continuar a história aí, Elias vai matar os profetas, Jezabel vai atrás dele, tem toda aquela história que talvez vai entrar mais para frente. Mas o importante agora é a gente ver, olha, mais uma vez, Deus tinha um propósito muito poderoso, trazer o seu povo para perto de si, ter relacionamento com o seu povo, derramar a bênção dele sobre o seu povo. E Deus quer isso comigo, Deus quer isso com você, Deus quer isso com alguém que você conhece, Deus quer isso com a nossa igreja. Nós precisamos estar sempre atentos, né? As crises que estamos passando, como nós estamos. Vamos avaliar nossa vida, se estamos errando aqui, se estamos errando ali. O Senhor, como teve com esse povo, tem o prazer de consertar a minha vida, consertar a sua vida, te alertar, te ensinar, porque nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador nosso, como o nosso único e suficiente Salvador. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então, como o povo de Israel falou que a eleição pertencia a Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos dele. Ele nos ama, ele nos tem como filhos. E ele trabalha para que essa comunhão continue, para que esse relacionamento continue, para que essa fé continue. Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, nós temos aqui olhar para Deus, buscar a Deus, buscar o coração de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar a voz de Deus, que pode vir através de um profeta, pode vir através de um louvor, de um pastor, de um pregador, e Deus vai falar. Mas principalmente abre o seu coração. Eu e você precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos de uma manifestação pessoal de Deus aí dentro do seu coração, falando diretamente do seu coração, e você vai reconhecê-lo, você vai conhecer essa voz maravilhosa do seu Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana de bênção, te dê uma semana de fé, te dê uma semana de bom ânimo, te dê uma semana de boa leitura, boa busca e bom entendimento da sua palavra, e que Deus dê no seu coração a visão da sua parte dentro do propósito de Deus. Para que você possa sempre ser abençoado e abençoador. Deus te abençoe, meus irmãos, varões. Um abraço a toda a Sala Abraão, grupo de varões e quem mais pôde estar conosco neste momento. Forte abraço e até a próxima lição, se Deus assim permitir.